Obrigada. Agora já podemos. Uma boa noite a todos. Meu nome é Juliana Castelo Branco, sou advogada, especialista em propriedade intelectual pela PUC-Rio, também especialista em processo civil pela Unifor. Trabalho em Casal Leonardos e hoje tenho a honra não só de representar a Comissão de Propriedade Intelectual como sua secretária, mas também de atuar como mesa nesse evento que nós vamos trazer hoje justamente sobre aspectos jurídicos da compra e venda de catálogos musicais, fazendo, portanto, uma análise de casos nacionais e internacionais. Comigo estão Diogo Coleta e Guilherme Nunes. O Diogo é advogado especialista em propriedade intelectual, mídia e entretenimento pela Escola Superior de Advocacia da UAB e em Direito Societário pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ele também é certificado em Direitos Autorais pelo Copyright X de Harvard e atua no Coleta Rodrigues, é sócio de Coleta Rodrigues Advogados. O Guilherme, ele é advogado atuante há 8 anos no selo independente Laboratório Fantasma. Ele gerencia as carreiras de artistas como Emicida, Rael, Drick, Barbosa e Fiote. Ele também é pesquisador sênior em Direito Autoral pelo GEDAI da UFPR, é especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-Rio e sócio do Nunes Pereira e Pérez Barbosa Advogados. É uma alegria contar com o Diogo e com o Guilherme essa noite. Agradeço também a todos os presentes virtualmente nesse nosso webinar e ficamos muito felizes com o interesse de todos em um assunto que nos é tão caro. Diogo e Guilherme, vou então iniciar a nossa apresentação sem mais delongas. Desde já também peço desculpas pelo atraso por conta de atividades técnicas e sem mais delongas, vamos aqui. Nosso primeiro ponto é com relação à situação de um contexto de catálogos musicais que ganham projeção cada vez mais na mídia nacional e internacional. Na mídia nacional, é possível notar que cada vez mais vemos novas notícias de artistas, seja do Brasil ou do mundo, ganhando dinheiro também através da compra e venda dos seus catálogos. E hoje a gente vai entrar em mais detalhes de como isso funciona. Para mencionar alguns, aqui nós vemos a banda Queen, como também titular de direitos, fazendo a venda de seus catálogos. Rod Stewart também fazendo vendas e por valores cada vez mais expressivos, aqui no caso dele foi 100 milhões. E também na mesma esteira estão os nossos artistas nacionais. E eu aproveito agora para passar a palavra para o Diogo também, que vai fazer essa pincelada inicial. Uma boa noite a todos, Juliana, Guilherme, todos que estão nos ouvindo. É uma grande honra, é um prazer estar aqui falando com vocês todos sobre esse tema. Também peço desculpas pela demora que a gente teve nessa noite. A gente espera fazer a apresentação o mais produtiva e eficiente para todos, tanto quanto possível. Aqui no comecinho da nossa apresentação, o nosso objetivo é contextualizar o fenômeno da aquisição de catálogos musicais na sociedade contemporânea. Esse é um fenômeno social que repercute tanto na esfera internacional quanto na esfera nacional. A Juliana já mencionou alguns casos pontuais de transações envolvendo direitos de catálogos musicais, e a gente vai detalhar mais exatamente o que isso significa na prática, mas qual é a pertinência da gente estar falando disso hoje? É que é um fenômeno, como eu disse já, não só internacional, como também nacional, e a gente traz três pontuais exemplos aqui para ilustrar um pouco como que isso tem acontecido. O primeiro deles diz respeito à aquisição pela Warner Chappell Brasil das obras musicais, das composições litero-musicais que pertenciam à DEC Music, uma editora bastante emblemática aqui no cenário fonográfico nacional. Essa aquisição aconteceu no final de 2023 e aqui já é interessante fazer um comentário de que essa transação da Warner com a DEC diz respeito, como eu disse, às obras, às composições litero-musicais, e não aos fonogramas propriamente ditos.
Então, a DEC ela permanece sendo titular dos direitos sobre os fonogramas do catálogo que ela possuía, mas vendeu os direitos sobre as composições dessas músicas. E aqui eu já faço um parênteses para deixar claro para todos aqueles que estão nos ouvindo, quando a gente fala sobre música, a gente sempre tem que pensar e entender dois conceitos jurídicos diferentes que estão por trás dessa palavra aparentemente simples, a música. O primeiro conceito é justamente o da obra musical, da composição litero-musical, e o segundo é o conceito de fonograma. Eu vou me aprofundar mais a respeito oportunamente, já volto também nos dois exemplos mencionados, mas só para ilustrar que uma coisa é a composição litero-musical, quer dizer, uma letra com um arranjo, com uma certa melodia ali numa partitura, que eu acho que é o que ilustra exatamente o que é uma composição litero-musical para ficar fácil de ser compreendido. E outra coisa é um fonograma. O fonograma é a interpretação de um determinado artista ou grupo de artistas sobre a composição litero-musical. Então, é normal que a gente tenha uma música famosa que tenha diferentes versões. O que isso significa, muitas vezes, na maioria, para ser sincero, é que a gente tem uma composição litero-musical que desdobra em diferentes fonogramas. A gente vai voltar a falar sobre isso muito em breve, mas eu só fiz esse parênteses para ilustrar que, neste caso da DEC Music com a Warner Chappell, o que foi negociado foram os direitos sobre as composições litero-musicais, sobre esses bens jurídicos que pertenciam ao acervo de ativos da DEC Music, não sobre os fonogramas que continuam pertencendo à DEC até hoje, apesar das obras, sobre os direitos das composições terem sido transmitidos à Warner Chappell. Os outros dois exemplos que a gente traz aqui diz respeito a uma empresa bastante interessante que atua no cenário nacional, que é a Hearst Capital. A Hearst Capital é uma empresa especializada em ativos alternativos. Então, grosso modo, hoje as pessoas podem acessar a Bolsa de Valores por meio das suas corretoras, XP, Nuinvest, enfim, aquela que lhe é interessante, e adquirir participações em empresas, ações, fundos imobiliários, fundos de investimento e assim em diante. Esse tipo de investimento é um investimento tradicional, um investimento clássico. O que a Hearst Capital faz é oferecer ao mercado os chamados ativos alternativos, ou seja, não clássicos. Em outras palavras, um investidor, pessoa física, popular, que não necessariamente tem entrada no mercado da música, pode se tornar dono de uma pequena parcela de um catálogo, de um acervo musical, que é basicamente o que acontece aqui com a Hearst Capital. Ela faz esse tipo de negócio, ou seja, ela adquire direitos ou intermedia a venda desses direitos entre o titular dos direitos e aqueles que querem ter uma pequena parcela daqueles direitos de catálogo e vende como se fossem pequenas cotas, pequenas ações. Então, é um fundo de investimento que é realizado para que as pessoas se tornem pequenas proprietárias da música, né? Então, seja da obra, seja do fonograma. Aqui no caso do Paulo Ricardo, por exemplo, que foi uma transação feita em 2020, foram transacionadas mais de 500 obras, salvo engano, e foram transacionadas não só as obras, mas também os fonogramas, ou seja, além da transação só das obras, como aconteceu no caso da DEC com a Warner, o Paulo Ricardo também securitizou royalties, e esse é um termo interessante de todos terem conhecimento, a securitização de royalties, que é esse movimento do artista em tornar pública uma pequena participação sobre o seu acervo musical.
Um negócio parecido também aconteceu no caso do Toquinho. Então, também foi feito um fundo para que as pessoas adquirissem uma parte da, dos direitos sobre as músicas do Toquinho. Por que que alguém faz isso? Pela mesma razão que compra uma ação na bolsa, em grosso modo, ou seja, na expectativa de ganhar dinheiro. Aqui vejam que não é um player exatamente que está comprando é, todo e assumindo todo o risco daquela operação das músicas, mas é um risco que é diluído, pulverizado entre diversas pessoas que vão adquirir uma pequena participação da música, na expectativa de que essas músicas, conforme sejam escutadas e reproduzidas, gerem receitas para aquele fundo e, portanto, seus cotistas recebam um dividendo, né, um provento maior. Outro comentário que é interessante outros dois comentários, melhor dizendo, que são interessantes de serem feitos neste momento com relação aos casos da Hearst Capital, são os seguintes. O primeiro deles, o ticket ele é bastante elevado, geralmente. Ou seja, quando a gente vai comprar uma ação na Bolsa de Valores, muitas vezes a gente vê ações até a R$ 3, valores ultra simbólicos, ou algumas centenas de reais. Você consegue ter acesso a grandes companhias com facilidade. Aqui, o ticket ele é um pouco mais elevado. Por exemplo, aqui no Toquinho, no recorte que a gente faz, o mínimo que era necessário para você se tornar um cotista desse fundo de aporte era R$ 10.000. Enfim, é um acesso um pouco mais difícil e a tendência, me parece, é que no médio e longo prazo essa modalidade de investimento alternativo se torne cada vez mais popular, não só na medida em que as pessoas vão tendo maior conhecimento sobre essa possibilidade, como acredito que uma parcela das pessoas que hoje estão nos ouvindo nem sequer tinham esse conhecimento, nem tinham ouvido falar da Hearst Capital, mas para quem trabalha na indústria fonográfica aqui no Brasil, essa é uma empresa bastante atuante e interessante de se observar quando a gente fala de aquisição de catálogos musicais. E o segundo comentário final que eu queria fazer com relação a isso é que essa prática de securitização de royalties que eu estou me referindo se tornou popular nos Estados Unidos com o David Bowie. Então, a título histórico, quem quiser se aprofundar nesse estudo, busque e faça uma pesquisa sobre Bowie Bonds. Então, o Bowie, ele fez ações, né? Então, as bonds ali do Bowie era justamente essa ideia de securitizar os royalties, ele diminui o risco dele, ele recebe ali, o artista recebe um dinheiro maior no início, faz uma pulverização dos lucros e as pessoas acabam comprando e se tornando, entre aspas, sócias daquele acervo musical. Então, aqui a gente também já começa a pincelar algumas diferenças entre modalidades de aquisição de catálogos musicais, e já conectando com a nossa próxima fala, é importante a gente ter com clareza a definição sobre o que é adquirir um catálogo musical total ou parcialmente. No nosso entendimento, parece que, no final do dia, a aquisição de um catálogo musical é a transferência direta ou indireta de direitos, de forma de direitos sobre conteúdos e obras ou fonogramas, né? Vou recapitular. A aquisição de catálogos musicais é a transferência direta ou indireta de direitos sobre conteúdos musicais, por tempo determinado ou não. Esse é um conceito bastante simples, parece, mas é importante da gente tê-lo como base, porque muitas vezes a imprensa e até os profissionais do mercado tratam negócios jurídicos completamente distintos como se fossem uma única coisa, como se fosse um único negócio, e que não é bem verdade, não é bem assim. Então, tenham isso como base nesse momento. O que a gente vai falar
agora com mais detalhes é sobre a diferença entre a obra e o fonograma, que a gente já mencionou. Aqui a gente acabou falando também sobre o videofonograma, no slide, mas o videofonograma nada mais é do que um vídeo, né, uma obra audiovisual que tenha o fonograma ali inserido na sua parte de áudio. Quando a gente fala de catálogos musicais, os dois principais bens que são transacionados, licenciados ou cedidos, no final do dia, são obras ou fonogramas. As obras, portanto, são essas composições literamusicais e o exemplo que isso tem que ter na mente de vocês, ou a ilustração que isso tem que ter, deve vir à mente de todos, é o de uma partitura para ficar simples aqui para a pessoa entender, uma letra, uma melodia, que pode ser interpretada por diferentes pessoas. Essa obra, ela é registrada no ECAD, ela é registrada com um RG, que a gente chama, a gente brinca, que é o ISWC, International Standard Working Code. Então, para toda composição litero-musical, a gente vai ter uma identificação precisa e exata daquela obra. O titular dos direitos daquela obra vai poder, por exemplo, autorizar que novos fonogramas sejam interpretados e fixados e comercializados a partir daquela obra. E o fonograma também pode ser registrado e ele vai identificar de qual obra exatamente ele está interpretando. O fonograma também tem um RGzinho próprio, que é o ISRC, que é o International Standard Recording Code. Então, para a gente especificar exatamente sobre qual fonograma e qual obra a gente está falando no momento de uma transação, é muito importante a gente olhar exatamente para esses respectivos códigos. A obra, o ISWC, e o fonograma, o ISRC. Lembrando que a Lei de Direitos Autorais permite que obras diversas tenham o mesmo título. Então, não é raro que a gente busque uma determinada música no Spotify ou na nossa plataforma digital de preferência, a gente encontre músicas diferentes, com o mesmo nome. Não necessariamente aquilo é um plágio, é uma violação de direito autoral, uma reprodução não autorizada, mas simplesmente uma obra diferente. Isso é importante por quê? Porque no momento em que a gente vai transacionar direito sobre obras ou fonogramas, a gente tem que identificar exatamente, precisamente, quais que são os objetos daquela determinada transação, e a gente faz isso indicando o ISWC ou o ISRC. Para quem não sabe onde identificar o ISWC ou o ISRC de uma determinada música, essa busca é bastante simples. Basta acessar o ECAD.net, ou uma associação arrecadadora de direitos autorais, a Abramos, a UBC, que essa informação vem com facilidade. Então, por exemplo, eu quero saber qual que é o ISWC da Garota de Ipanema. Eu jogo nesses sites do ECAD ou da UBC, da Abramos, e identifico com facilidade qual que é o ISWC daquela determinada obra, e também eu posso identificar qual que é o fonograma que está sendo transacionado. Ah, é o interpretado pelo Vinícius de Moraes e pelo Tom Jobim? Então, é essa daqui que eu quero? Essa daqui que eu quero. Eu vou achar várias versões dessa música, provavelmente, e eu devo identificar exatamente qual é o ISRC, o RGzinho que está sendo transacionado. Também é importante a gente observar desde já, no que diz respeito à diferenciação entre obras e fonogramas, os titulares de direitos que estão por detrás de cada um desses bens jurídicos. Na obra, os titulares de direito inicialmente são os compositores, ou seja, aqueles que criaram a obra, a letra e a melodia. Só que não necessariamente os compositores serão os titulares dos direitos autorais patrimoniais, que são justamente, né, a premissa aqui do nosso negócio é que os direitos da nossa apresentação, melhor dizendo, é que os direitos autorais patrimoniais sobre obras e fonogramas podem ser
cedidos, transferidos, ao contrário dos direitos morais sobre essas obras. Eventualmente, a gente vai falar mais a respeito nos próximos minutos, com o Guilherme e com a Juliana também me complementando quando quiserem, inclusive, mas é importante a gente ter em mente que os compositores são inicialmente os titulares, via de regra, dos direitos autorais patrimoniais sobre uma determinada obra, ressalvadas, né, algumas exceções com contratos preliminares com editoras e etc. Mas, para facilitar e ilustrar, o compositor, quando ele cria uma composição, ele é o titular daquele direito, além de ser o compositor. O compositor, ele pode ceder a titularidade, e o termo que a indústria utiliza geralmente é de titularidade, então veja que a gente está falando de titular de direitos, não necessariamente de proprietário de uma obra ou proprietário de um fonograma, mas o titular dos direitos autorais sobre uma composição pode cedê-lo para uma editora ou para um terceiro, que seja, via de regra. A editora, em sua essência, é uma empresa que vai administrar direitos autorais, sejam esses direitos de titularidade dela própria ou de um terceiro. No caso ali da Deck Music, que a gente mencionou no começo, vejam que ela era titular sobre as composições literamusicais que ela cedeu em um negócio jurídico que foi uma aquisição de catálogo esse de obras musicais, não de fonogramas, porque ela era a titular daqueles direitos autorais patrimoniais sobre as obras, não eram compositores. Então, o que que houve no passado para que a DEC pudesse ceder os direitos autorais patrimoniais sobre as obras que cedeu para a Warner? Ela já deveria ter contratos pretéritos com os compositores, com os seres humanos que criaram que idealizaram aquela composição, para que depois uma editora, uma empresa pudesse ceder esses direitos para um terceiro. Então, para resumir os titulares aqui das obras, ou serão os compositores originais, ou um terceiro, que na grande maioria das vezes será uma editora, mas também nada impede que seja uma outra pessoa qualquer que acabe adquirindo a titularidade daqueles direitos. Já no fonograma, a gente vai ter outros três tipos de titulares de direitos. Ao contrário da composição, a composição ela é criada e composta por pessoas que vão ali escrever um pedaço de papel, arranjar uma melodia e etc., para aquela composição literamusical ser estabelecida. E elas todas, né, os compositores estão no mesmo plano, eles são da mesma categoria compositores. No caso do fonograma, a gente tem titulares de direitos de categorias diferentes, isso é bastante importante. A gente basicamente tem três categorias de titulares de direitos sobre os fonogramas. O primeiro deles, que talvez seja o mais importante, é o do produtor fonográfico. Para quem puder abrir a Lei de Direitos Autorais e conferir o seu artigo 93, vai identificar que o produtor fonográfico tem alguns direitos bastante importantes. Eu costumo mencionar que o produtor fonográfico tem direitos importantes, eu me refiro, porque os direitos dele sobre o fonograma não são apenas econômicos, mas também políticos. Por que políticos? Porque ali no artigo 93 da Lei de Direitos Autorais, o produtor de fonogramas, o produtor fonográfico, ele tem a prerrogativa exclusiva, e essa é uma palavra bastante chave, para decidir como um fonograma será ou não utilizado, ou distribuir um fonograma. E afinal, quem é o produtor de fonogramas? Quem é o produtor fonográfico? Ao contrário do que o nome pode sugerir, não é necessariamente um produtor musical, aquele que operou uma máquina para que o fonograma fosse fixado e gravado. O produtor fonográfico, em sua essência, é o empresário que viabilizou financeiramente, inclusive com os riscos daquele fonograma não gerar nenhum tipo de receita futura, que o fonograma fosse efetivamente gravado. É importante a gente lembrar que a nossa Lei de Direitos Autorais foi promulgada em 98. Hoje, em 2024, o nível tecnológico que a gente tem nem se compara
ao daquela época. Então, pensem que hoje é muito fácil qualquer um de nós baixarmos aqui um aplicativo no celular, nas lojas digitais, e a gente grava uma música sem tanta dificuldade. Algumas horas de estudo de vídeo de YouTube e etc. vão possibilitar que a gente faça um fonograma, mais ou, ainda que seja ruim, mas a gente consegue fixar um fonograma, principalmente com a utilização da inteligência artificial, que agora está também pesando nesse favor. No passado, e lá em 98, não era bem assim. Esses aplicativos, esses recursos tecnológicos não estavam à disposição do público em geral. Então, para a gente ter um fonograma gravado, fixado, com áudio de qualidade, era necessário um investimento tecnológico de significado, de importe financeiro bastante significativo. Era necessário contratar um produtor musical, ter equipamentos de ótima qualidade, ter um espaço físico, que era o estúdio, que geralmente tinha ali uma locação cara envolvida e etc. Então, tudo isso para dizer o seguinte: quando o legislador, no seu artigo 93, ali da Lei de Direitos Autorais, confere ao produtor fonográfico esse direito exclusivo de definir como, por exemplo, o fonograma será distribuído para o público em geral, ele está dando um incentivo para que empresários assumam esse ônus financeiro de fazerem um investimento em estúdio, em máquinas, para que músicas boas de qualidade surjam. Então, o produtor de fonogramas acaba tendo esse incentivo do legislador para que, sabendo que, ao investir na gravação de uma música, ele vai ter lá na frente esse direito exclusivo de distribuir a música e fazer com que ela seja monetizada de forma bastante importante. Além do produtor de fonogramas, as outras duas categorias dos titulares de direitos sobre fonogramas são o dos intérpretes, então aqueles que acabam dando vida ali para a música, a voz, sobretudo, para aquela interpretação. E a terceira categoria é dos músicos acompanhantes. Então, os músicos que estão acompanhando aquele fonograma, fazendo um instrumento e etc., são os músicos acompanhantes que também serão remunerados como tais, conforme a música seja utilizada. Identificar exatamente quem são os titulares desses direitos sobre a obra e sobre o fonograma é de crucial importância para a nossa conversa, porque esses direitos que serão transacionados, que devem ser respeitados no momento de uma negociação. Também, por enquanto, e eu não vou estender muito minha fala e já quero passar aqui a palavra para o Guilherme me complementar eventualmente, mas já saibam desde já que obra e fonograma têm formas diferentes também de remuneração. Se uma música é ouvida numa rádio, numa academia, ela vai ser remunerada pela execução pública, e uma verba vai ser destinada à obra e uma outra verba ao fonograma e dali em diante aos seus respectivos titulares de direitos. Se a música é ouvida em ambiente digital, numa plataforma digital, por exemplo, a sua forma de monetização já é diferente. O fonograma vai receber um outro percentual, a composição musical um outro percentual e, por consequência, também os seus titulares. Isso também é de crucial importância para a gente compreender o nosso papo daqui em diante, porque quando alguém adquire esses direitos dos compositores, da editora, do produtor fonográfico, do produtor musical, do intérprete, no final do dia, ele quer ganhar dinheiro. Então, ele quer ser remunerado com a utilização da música no futuro, de alguma forma ou de outra. Então, ele tem que saber exatamente o que ele vai comprar e como que aquele direito que ele está adquirindo exatamente vai ser remunerado em cada um dos cenários. Por exemplo, quando a Deck Music vende para a Warner Chappell os direitos sobre as composições, letras musicais, a Warner Chappell sabe que ela não vai receber nada dos royalties que seriam devidos ao produtor de fonogramas, aos intérpretes ou ao produtor musical, porque esses são os direitos que dizem respeito aos fonogramas, não sobre a obra.
E aí a gente já vê que a compra e venda de catálogos, como a grande mídia anuncia muitas vezes, pode ser bastante diferente, bastante diversa. A gente pode estar falando sobre uma composição, sobre uns direitos, sobre direitos de produção fonográfica somente. A gente pode falar também de uma cessão definitiva ou de um licenciamento é, por um período, enfim. Acho que, Guilherme, você pode assumir a palavra e a gente vai trocando aqui com a Juliana daqui em diante, né? Eu já falei bastante, imagino. Obrigado, Diogo. Obrigado, Juliana, também. Queria dar boa noite a toda a audiência, aos colegas e da mesa e também aqueles que estão assistindo. Para mim é uma grande honra poder contribuir. Agradeço à Comissão de Propriedade Intelectual que abriu as portas e também à OAB São Paulo. É importante, assim, a gente distinguir, as distinções que a gente faz aqui, é porque popularmente, quando se está tratando de obras e fonogramas, geralmente a gente vai usar uma palavra mais popular, traduzindo tudo sempre como música. E de fato é música, sim, o catálogo é musical, mas a lei e a prática do mercado do dia a dia faz essas distinções. Então, depois de falar sobre obra e fonograma, a gente pode avançar e tratar um pouco sobre o modelo de negócio. Lembrando que, assim como o Diogo acabou de mencionar, é, o, ti- o- a obra ou o fonograma são transacionados, e para o universo do music business, do ambiente de discussão fonográfica e de obra literato-musical, os modelos de negócios eles são formalizados via de regra e necessariamente via contratos. E a lei traz algumas especificações técnicas de como esses negócios eles podem ocorrer. É, Quando a gente está falando de propriedade intelectual, a expressão que a gente usa de compra e venda é porque a gente está falando de uma propriedade, que remete àquela noção clássica da propriedade do direito. Então, quando você adquire um bem, que seja um bem imóvel, por exemplo, uma casa, alguém está comprando e alguém está vendendo. Então, é essa terminologia que a gente traz como pano de fundo quando a gente está falando também de propriedade intelectual. Só que a lei, para esse tipo de modelo de negócio, ela traz outras especificações técnicas, que é a distinção que a gente vai encontrar no dia a dia entre licença e cessão. Porque a licença, para a lei e para o mercado da música, ela tem uma utilização mais limitada. Então, quando a gente está falando de compra e venda de catálogo, a cessão a forma mais técnica e mais no dia a dia do music business de falar de uma forma de aquisição de titularidade. Então, quando se popularmente se fala sobre compra e venda, sobre um artista vendeu ou uma gravadora comprou, o modelo de negócio que está ali por trás dessa indicação é a cessão, que é a transferência da titularidade. E se eu estou falando de catálogo musical, assim como o Diogo antecipou, a questão das partes envolvidas, que a gente daqui a pouco vai explorar um pouco melhor, é necessário distinguir também que é necessário o titular desse direito que vai ceder esses direitos, vai transacionar esses direitos, tem esse catálogo organizado. E esses elementos que ele nos trouxe aqui, como por exemplo, saber qual é ISRC e ISWC vinculados, é de extrema relevância, porque se você está comprando bananas, você não quer levar laranjas. E no universo do music business, no universo das gravadoras e editoras, como o Diogo também já antecipou, pode existir várias obras que são homônimas. Então, a distinção por intermédio do ISWC e ISRC, ela é essencial. Então, ter esse catálogo organizado, tanto para a parte que vai, vamos chamar aqui, alienar, quanto aquela que vai adquirir, é extremamente necessário. E como pode ser feita essa organização? Se não tiver acesso a um sistema de administração de catálogo, porque as grandes gravadoras e editoras, como foi citado, a Warner Chappell, existem sistemas para controlar o catálogo. Se você é uma parte interessada, seja pela parte do artista, seja uma gravadora ou editora, não há um sistema para gestão, é possível sim usar
essa base de dados pública disponível no ECADNet, por exemplo, porque é uma base de dados pública e gratuita, acessada mediante cadastro. Mas você, enquanto titular, não pode, assim, vai que, sei lá, eventualmente hoje o sistema do ECAD cai, por exemplo. Então é importante que você, enquanto titular, ou pessoa que pretende adquirir um catálogo, tenha acesso a esse catálogo que você pretende adquirir. Então, pode ser de uma planilha de Excel, por exemplo, onde liste todas as obras que o titular tem com os respectivos cotitulares, porque uma obra musical ou literatura musical, ela pode ter mais de um titular de direito. Uma obra, ela não necessariamente tem apenas um compositor. Então, quando você está falando de aquisição de catálogo, é importante entender qual direito você está adquirindo ali. Se é 100% dos direitos, se esses direitos são limitados ou são ilimitados, e tudo passa pelo universo dos contratos. E a sessão, a melhor sessão, ela tem essas características que a gente colocou aqui. Ela tem que ser necessariamente onerosa. Por quê? Porque a lei indica, então tem que haver um pagamento. Não pode ser apenas uma promessa de pagamento e não poderia ser de forma de permuta. Então, eu tenho o seu catálogo para mim e em troca eu te dou uma postagem nas minhas redes sociais ou eu te dou um carro em troca. Tem que haver a pecúnia, a troca, a onerosidade, porque a lei assim prescreve. E ela tem que ser total, então, na medida dos direitos disponíveis, lembrando que pode ser que um compositor tenha apenas, por exemplo, 50%, pode ser que uma gravadora tenha apenas os direitos do intérprete e não dos músicos acompanhantes, ou vice-versa, por exemplo. Então, idealmente, essa sessão que vai passar a ocorrer ela seja total, então ela tem que sempre mirar a totalidade dos direitos, ela tem que ser ilimitada, então ela tem que prever a possibilidade de exploração nos mais diversos tipos de negócios, ela tem que ser irrevogável, ou seja, uma vez cedido, tem que haver uma segurança do negócio jurídico para que não haja o arrependimento. Então, depois de assinado o contrato, depois de feita a transação, não se pode mais voltar atrás, em vias de adquirir ou de se manter a segurança jurídica. E ela seja irrestrita também, para que o titular final, aquele que está adquirindo, possa, inclusive, ceder a terceiros. Então, tudo isso vai ser regulado dentro do universo dos contratos, mas ele precede de uma negociação anterior. Então, o negócio jurídico, para que ele passe a existir, tem que haver antes apenas um negócio. E aí vai ser traduzido no universo dos contratos. No próximo slide, a gente vai ter aqui partes que podem estar, pode haver outros terceiros, outros titulares, mas as principais pessoas envolvidas dentro do processo de aquisição de catálogo são, começando a partir da origem daquela pessoa que cria ou interpreta, então, no caso, o compositor nas obras, e do intérprete ou do produtor fonográfico em relação aos fonogramas. Então, geralmente, quem está vendendo, cedendo esses direitos, começa a partir do que a gente popularmente chama de artista. E esse artista pode ser o compositor, ou pode ser o artista intérprete, o artista principal, ou a banda. Geralmente o titular, a partir do que a gente vê na lei, o titular originário, que geralmente, dentro do negócio, não. Geralmente pode acontecer sim exceções ou movimentos de administração independente, mas geralmente existe alguma editora ou gravadora vinculada a esses direitos iniciais. Então, quem administra essas obras ou esses sonogramas no mercado da música hoje, em massa, geralmente são as editoras ou gravadoras. Aqui a gente trouxe um exemplo de uma major, no caso duas, né? Porque apesar de ter o mesmo nome, elas atuam com titularidade de direitos diferentes. A Sony Music Publishing, por exemplo, na parte de editora, e a Sony Music na parte de editora. Geralmente quem vai transacionar em nome do artista, porque ela já, antes de ceder para um terceiro, já adquiriu esses direitos por intermédio de contratos. E aí, o titular final, que pode ser uma outra editora, então, uma gravadora pode comprar direitos de
uma outra gravadora, uma editora pode comprar direitos de uma outra editora, ou ainda esse movimento que a gente está observando, fundos de investimentos também adquirindo conteúdos musicais, conteúdos protegidos por propriedade intelectual. No caso da banda Kiss, que é esse slide de exemplo, foi adquirido pela Pop House. Aqui no Brasil a gente tem outros também titulares ou pessoas interessadas. Mas via de regra a gente vai passar por esses três passos. Então, a obra, a música, popularmente conhecida, o fonograma, ele tem que passar a existir, ele tem que existir. Dificilmente vai haver uma transação em relação a negócios futuros. Então, a aquisição de catálogo, ela pressupõe a existência de um catálogo e, de preferência, um catálogo já organizado no sentido de titularidade e prospecção e intenção e possibilidade de utilização de direitos. Depois, uma gravadora ou uma editora e, por fim, um fundo de investimento. Na próxima slide, a gente pode ver É, conforme o Diogo também já apresentou, e eu vou pedir a contribuição dele nessa parte também, é que a gravadora e a editora, enquanto titular de direito, ela vai, em tese, num primeiro momento, remunerar o artista ou o compositor, e os negócios envolvendo os direitos autorais, eles são, assim, quase que infinitos. Você pode fazer todas as intenções em relação à propriedade clássica, como o direito conhece, a propriedade, vamos dizer, material, como o direito clássico já conhece, só que aplicado aqui às noções de propriedade intelectual. Então, você pode vender, você pode alugar, você pode emprestar, você pode deixar se utilizar apenas parte. E como, por exemplo, essa parte é fracionada? Uma das características da propriedade intelectual é a não rivalidade. A utilização por uma pessoa não pressupõe a não utilização por outra, como acontecia na propriedade clássica. Então, por exemplo, você pode disponibilizar uma música, uma obra, um fonograma no Spotify, no mesmo momento em que você disponibiliza na Deezer. Por quê? Porque os bens de propriedade intelectual, eles são não rivais. O que que se pretende, então, com esse negócio jurídico na aquisição de catálogos musicais? Basicamente, é a possibilidade de realizar lucros futuros. Por quê? Porque essa obra, a partir do momento da existência dela, já rendeu, então a gravadora já ganhou e, eventualmente, já repassou isso ao autor ou ao intérprete. É, beleza, esse negócio fechou. Mas a partir da data de hoje, o que que eu quero obtendo um catálogo musical? Geralmente, você pretende obter um lucro futuro. E aí, com base no que se averigua, né? Pode ser, por exemplo, nos royalties a receber. Então, o intérprete ele pode ter direito, dentro de um fonograma, e aqui eu não estou falando especificamente de execução pública, eu estou falando do fonograma da da matriz ou da master, como a gente chama, por exemplo, quanto eu tenho direito daquela master? Pode ser, vamos usar aqui hipoteticamente o exemplo de 50% fica para o produtor fonográfico gravador e 50% como exemplo para o intérprete. Então, 50% dos direitos futuros que eu já teria, então eu vou ceder isso para quem está adquirindo o meu catálogo. E as receitas são muitas. Eu acabei de citar o exemplo de colocar uma música numa plataforma de streaming, por exemplo, Spotify, mas pode haver aqui outras modalidades de negócio que são comuns dentro do mundo da música, que é sincronização, que é a autorização para a fixação dessa obra musical em um fonograma ou desse fonograma em um conteúdo audiovisual. Pode haver, por exemplo, pegar um artista do tipo Michael Jackson, por exemplo, ou aconteceu mais recentemente com a Taylor Swift. Então, possibilidade de regravações ou remasterizações, quando você não quer regravar, mas você quer mexer na master de um conteúdo que já existe. Distribuição. Hoje existe o Spotify, mas se existir uma outra plataforma futura, por exemplo, que tem um novo modelo de negócio, então, ter a possibilidade de negociar com essa nova plataforma. É, mais ou menos isso, né, Diogo? Você gostaria de complementar? Sim, vou complementar a fala do Guilherme, pessoal, para fazer um comentário um pouco anterior, quem sabe, às formas de remuneração e avaliação das músicas, para dizer o seguinte: eu vi algum comentário agora no YouTube sobre venda dos direitos das receitas.
essa é a mágica desse nosso tema de hoje, que encanta e o que fascina, e que também, na minha avaliação, diferencia um bom profissional, já que a gente está aqui na Comissão de Propriedade Intelectual da OAB, quando assessora clientes desse negócio. A gente precisa identificar com precisão o que exatamente está sendo transacionado. E isso, indo um pouquinho mais fundo agora, não diz respeito só a obras ou fonogramas. A gente tem que compreender que esses direitos de propriedade intelectual, além de tudo, eles são fragmentados. Ou seja, é possível, no extremo, isso não costuma acontecer, eu pelo menos nunca vi, que eu venda, por exemplo, só os meus direitos de sincronização. Então, se eu sou titular de um fonograma e chega uma agência de publicidade para mim e quer só comprar direitos sobre a sincronização daquele fonograma, no extremo me parece que isso é possível. Então, eu, titular, produtor fonográfico, continuo recebendo todas as formas de monetização da música, mas eu cedi só esse direito de sincronização para uma agência de publicidade e posso até ser mais específico, sincronização para cinema, para campanhas publicitárias. Isso pode ser bem, bem, bem detalhado também, chamando aqui a atenção para um artigo bastante importante que em qualquer fala sobre negócios de direitos autorais a gente não pode deixar de mencionar, que é o artigo 4º da Lei de Direitos Autorais, que diz que os negócios aqui se interpretam de forma restritiva. Ou seja, quando a gente faz um negócio que envolve a transação de direitos autorais, ao contrário da regra geral do direito civil, que tudo aquilo que não é proibido é permitido, quando a gente fala de direito autoral, só é permitido o que está expressamente permitido. Ou seja, em outras palavras, tudo aquilo que não está permitido é proibido. É o contrário. Isso é isso é importante para a gente compreender esse assunto também, porque na hora da gente detalhar todos os direitos que os nossos clientes estão adquirindo, a gente tem que ser bastante exaustivo para quando a gente está do lado do comprador, para fazer cláusulas bem extensas, detalhando todas as modalidades de exploração comercial possível daquele bem transacionado, justamente para preservar os direitos do nosso cliente. Mas, como eu estava dizendo, vamos aprofundar o papo. A gente não precisa necessariamente ter como objeto da aquisição de catálogos no papel, ali no nosso contrato, direitos autorais, sejam de composição, sejam de fonogramas. É muito comum a gente ver que, na verdade, a aquisição de catálogos muitas vezes ocorre por meio de operações societárias, quer dizer, compra e venda de empresas, total ou parciais. Um exemplo muito recente foi o da empresa Short, que tinha o catálogo, que tem, melhor dizendo, o catálogo do The Weeknd, e de algum outro bem famoso, cujo nome me fugiu agora à mente, que foi adquirido em 10% pela Universal, no comecinho desse ano, em fevereiro. Então, a grande mídia divulgou que a Universal adquiriu o catálogo do The Weeknd. E aí, quando a gente ia olhar realmente para o negócio, o que tinha acontecido não era necessariamente uma compra de direitos autorais, seja da obra, seja do fonograma. O que aconteceu foi que a Universal comprou 10% de uma empresa da Short, que tinha ali a titularidade sobre esses fonogramas. Por isso que a gente precisa ficar atento sobre o que é exatamente aquisição de catálogos, o que foi negociado exatamente. E um leitor desavisado nesse caso poderia crer que a Universal tinha comprado todos os direitos, e não era bem assim. E, na verdade, muitas vezes, como eu disse, não é exatamente isso o que acontece. Eu acho que agora a gente pode até revisitar algumas das notícias com esse olhar mais técnico e depois de entender mais quem são os personagens e quais são as possíveis operações, Só como deixa por eu fazer um exemplo, último comentário sobre isso, Juliana, bem rapidinho, com certeza. sobre essa questão da operação societária,
que é interessante. É muito comum nesses contratos de cessão e licenciamento que o Guilherme mencionou, a previsão de uma cláusula de preferência. Se a gente puder ir naquele slide que tem os titulares, né, envolvidos, eu acho que é o próximo, que tem a banda Kiss, isso. Quando a banda Kiss faz uma cessão de direitos para a Sony, é muito comum que haja uma previsão neste contrato de cessão que, caso a Sony vá transferir novamente esses direitos para um terceiro, aqui no caso a Pop House, eu não sei se tinha nesse caso especificamente, mas ilustrando a ideia, é muito comum que haja nesse contrato inicial uma cláusula de preferência, em que a Sony se obriga a, caso receba uma proposta de um terceiro para venda dos direitos autorais do titular originário, que confira ao titular originário a possibilidade de igualar as condições da oferta, mais ou menos com o que acontece no direito de preferência do nosso contrato de locação tradicional. E aí, o que a gente tem visto em algumas operações é a Sony, obviamente não a Sony, mas enfim, um titular de direitos ali, uma gravadora, uma editora, que deveria ter que respeitar esse direito de preferência do titular originário, ao invés de ceder os direitos autorais, o que ela faz? Ela vende uma participação dela para o terceiro. Então, o terceiro acaba se tornando titular ou sócio da titular direta da música, simplesmente para que esse direito de preferência não seja necessariamente atendido e, portanto, seja uma exceção àquela cláusula de preferência inicial. Por quê? Porque o que foi transacionado não foi o direito autoral, mas sim a participação societária deste negócio. E aí um último comentário também sobre essa modalidade diferente, de diferença, uma diferença entre essas duas modalidades de transação, é sobre o viés tributário. Quando a gente está falando de transação de direitos autorais, a gente vai ter uma série de impostos que são incidentes. Por exemplo, imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS. E aqui, no nosso caso de compra e venda de participação societária, esse encargo tributário ele se reduz substancialmente na maioria das vezes. Claro, a gente está olhando aqui para um cenário Brasil, sobretudo, mas fica a dica e a provocação para todos os colegas, para que sempre que forem transacionar e assessorar clientes nesse tipo de negócio, para que pensem, primeiro, eu tenho que respeitar ou eu tenho um direito de preferência a exercer. Segundo, se essa sociedade, se essa empresa for vendida, ao invés de eu vender os direitos autorais, eu conseguirei uma economia fiscal? Parece que provavelmente sim, tirando todos os ônus e os passivos gerais que a empresa possa ter, olhando só para isso, pode ser um caminho bastante interessante. Aí, só para complementar mesmo, Juliana, eu vi aqui o comentário inicial da Patrícia, que foi o que me incentivou aqui a fazer essa digressão toda. Ela falou digressão sobre fragmentação do direito. Você sim pode ceder o direito ao recebimento. Isso é possível. E as pessoas podem ou não chamar isso de compra e venda de catálogo. E você pode ceder o direito de royalties no digital, ou você pode licenciar os recebimentos de royalties no digital por um determinado período ou não. E também outro aspecto bastante importante de ser mencionado nessa conversa nossa é sobre o adiantamento. É comum não só que haja um pagamento imediato para o artista e o artista deixe de receber 100% daqueles direitos, mas também que ele faça uma venda parcial, continue permanecendo titular de parte dos direitos e, portanto, fazendo jus a parte dos royalties e receba, no momento ali da transação do contrato, um valor maior que não necessariamente vai ser carimbado, timbrado como um pagamento pela cessão, mas sim como uma antecipação de royalties. Ou seja, ele, apesar de continuar sendo titular dos direitos sobre a obra ou sobre o fonograma, ele vai ficar um período
sem receber, até que esse adiantamento que foi feito para ele seja por completo amortizado. Então, se tiver algum artista ouvindo a gente, essa mensagem é para você, sobretudo. Fique atento sobre a que título que aquele dinheiro que está sendo prometido a você, pela empresa gringa, pela empresa nacional, realmente significa. É um adiantamento de royalties ou ele está te pagando por ceder todos os direitos e você não ter direito mais nada sobre o negócio. Ficar atento sobre essas peculiaridades N são o que vão, parece o que vai fazer a diferença para que o advogado consiga assessorar o seu cliente com cautela. Aquisição de catálogo não é uma coisa preto no branco. Excelente, Diogo. Retomando agora aqui os exemplos, e principalmente depois dessa exposição de conceitos por você e pelo Guilherme, entendendo quem são os personagens, quais são os direitos e de que forma eles interagem, acho que a gente consegue perceber agora mais facilmente que a mídia, seja nacional, seja a nível internacional, ainda que retratem exatamente o cenário de mídia e entretenimento mundial, há falhas nessa representação dessas comercializações, dessas negociações, como vocês bem apontaram. Aqui a gente consegue notar de três pronunciamentos, o mais técnico deles sendo da WIPO, que em português é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, para aqueles também que nos escutam. É o braço da ONU que trata sobre propriedade intelectual. Então, eles entendem que, por haver uma grande relevância do assunto, foi necessário, inclusive, publicar em seu site de forma bem acessível e colocando artistas super em voga, termos e explicando por que é que está se falando tanto sobre compra e venda de catálogos. Por outro lado, a Rolling Stone e a Variety também fizeram e cotidianamente fazem notícias com manchetes de compra e venda de catálogos e tem aquele grande asterisco que não é bem assim. Uma das maiores dificuldades, e aí antes de devolver a palavra para o Diogo e para o Guilherme, eu imagino que seja com relação aos contratos desse tipo de negociação. Nós, como espectadores, estudiosos, curiosos e entusiastas do assunto, entendemos os conceitos e entendemos os players, e a partir dos exemplos que chegam até nós, existe ainda uma necessidade de imaginar até certo ponto de que modo se deu esse tipo de negociação de contratos da forma como eles são publicizados, uma vez que é muito difícil que as partes tenham, nós interessados tenhamos acesso aos contratos que foram efetivamente assinados. Uma coisa interessante aqui, além disso, é de notar que ferramentas e veículos de comunicação de investimentos também têm uma relevância para esse assunto, também têm feito manchetes, justamente porque é um assunto que já movimenta na casa de milhões. Então, a gente também vem trazer aqui veículos que são focados não no entretenimento, mas a nível de finanças e investimento, que também já perceberam a relevância desse mercado. Agora eu aproveito, inclusive, para devolver a palavra para o Guilherme, porque a gente vai conseguir falar de mais alguns casos que foram consolidados aqui na pesquisa da Startle, que levantou os 10 maiores, vamos dizer assim, movimentações de negociação de catálogo, para que a gente consiga, a partir daí, tirar algumas conclusões juntos de como que está se dando esse cenário. Quem fez a apuração terminou em abril de 2024, então ela é bem recente, e de toda forma, peço que todos tenham em mente que são valores que foram reportados e divulgados para a imprensa. Mais uma vez, é muito complicado a gente ter acesso a esses contratos, e de toda forma o que a gente faz aqui é buscar da melhor maneira colocar as ferramentas para que a situação como um todo seja compreendida. Gui, vai que é com você. Obrigado novamente. Importante salientar que a atuação do profissional do direito, do advogado, da advogada, ela não se restringe única e exclusivamente no momento da confecção ou da revisão do contrato. Ela pode iniciar também já desde o início da negociação, que vai dar as instruções a respeito dos cuidados a serem tomados, ou né, trazer, por exemplo, esse histórico que é o que a gente está trazendo aqui nessa apresentação. Então, como forma de demonstração do modelo de negócio onde
onde se conversa sobre, o profissional pode também trazer esse panorama que a gente está também tentando compilar aqui de alguma forma para ajudar toda a comunidade de profissionais e artistas a se situar no mercado e que já na parte de negociação existem várias complexidades que é, nem sempre poderão ser resolvidas no momento do contrato, se a negociação não foi bem fechada. Porque quando chega no contrato, há sim essa pretensão daquele jargão que existe dentro do universo da música, que é aquilo que não abunda não prejudica. Porque como essa diretriz do contrato ser interpretado de forma restritivamente, como a gente comentou agora há pouco, então quanto mais direitos eu adquirir, mais possibilidade de exploração eu terei e, por consequência, mais auferição de renda, por exemplo, de receita. E aí, nesse slide, o que a gente pode assim, contribuir é dizer que os valores, fazendo assim uma média geral, não são valores baixos, que a gente tinha pontuado aqui como forma de exemplo. O Spotify, por ser hoje a maior plataforma de música onde tem maior número de usuários utilizando, que pode ser um parâmetro de referência. E, por fim, por exemplo, um outro parâmetro de referência é quantos anos de carreira de um artista a gente está falando, mas não é uma regra, não é uma regra. São apenas os movimentos que a gente tem observado a partir do mercado internacional. Também não tivemos acesso a esses contratos, mas algumas coisas são alguns indicativos, né? Porque a prática do mercado hoje brasileiro, quando é interseccionalizada, às vezes com outros mercados, por exemplo, o norte-americano, replica algumas práticas, né? Então, apesar de ser legislações distintas, até porque a gente tem a operação aqui no Brasil de gravadoras e editoras que a gente nomeia como majors, essas majors, via de regra, são majors que não são majoritariamente brasileiras. Tem operações sim no Brasil e acabam trazendo um pouco dessas práticas para o dia a dia de trabalho. Então a gente, quando traz os aspectos jurídicos, a gente não fala apenas sobre o mercado nacional, olhando exclusivamente os modelos de negócio brasileiros a partir da legislação brasileira, mas a gente pode usar sim como referência o mercado internacional, em que pese não tenhamos acesso especificamente aos contratos, mas sim aos modelos de negócios e os dados públicos a partir desses veículos de comunicação. Aqui a gente queria até fazer, vou deixar a primeira pergunta, o primeiro tópico por último, vou devolver em forma de pergunta para o Diogo, mas aqui a gente traz um panorama de quando se está falando sobre catálogos musicais, geralmente o que está envolvido, né? Exclusivamente artistas consagrados renomados ou também se aplica a artistas independentes? Uma análise histórica sobre o aspecto mercadológico, ou seja, o artista ele é, entre aspas, sucesso desde o primeiro lançamento ou ele é mais conhecido agora nesse último lançamento? Qual a relevância, qual o potencial que eu tenho a partir do primeiro disco ou do primeiro álbum lançado? Aqui a valoração ela é mais comercial do que um valor cultural. Não estou avaliando se a música é boa, se eu gosto da letra. Não, é sobre o aspecto da possibilidade de transação mercadológica daquela obra ou daquele fonograma. Quantos produtos esse artista tem lançado? Um, dois. Dentro desses produtos lançados, quantos fonogramas ou quantas obras a gente está falando numericamente? 10, 100? Porque, por exemplo, quanto valeria, só uma provocação aqui, como citado como exemplo, uma Garota de Ipanema? Se houvesse a possibilidade de aquisição, por exemplo, em ter uma música que não é a Garota de Ipanema, ou ter outra de um artista que está começando agora, qual é o peso na balança quando a gente está falando de modelos de negócio? Qual escolher, por exemplo? Uma outra referência que se dá na análise do potencial de quão bom seria esse negócio, sobre o aspecto mercadológico, que a conta a ser feita esse produto que eu estou adquirindo, essas obras, esses fonogramas, esses direitos, ou a totalidade desses direitos, elas têm, de fato, a possibilidade de me dar
um lucro futuro, então, será que essa obra já não rendeu o suficiente no passado ou na época de lançamento dela? Eu tenho alguma certeza, alguma segurança que ela vai continuar me rendendo, porque para além do trabalho de adquirir, eu tenho que ter uma operação melhor estruturada para eu ter aqui a possibilidade de fazer novos negócios a partir daqueles direitos que eu estou adquirindo. Eu queria perguntar assim para o Diogo a respeito da que a gente viu nos exemplos aqui, até no slide anterior, artistas que eles são popularmente muito conhecidos, é, às vezes dentro e fora dos seus nichos de gênero musical. É muito comum a gente já ver a partir desses exemplos desse recorte ter esses artistas maiores no sentido de projeção de mercado. Mas há, Diogo, espaço para o artista independente também fazer esse modelo de negócio? Com certeza, Guilherme. Isso, na minha percepção, se deve principalmente à diversificação das formas de exploração da música. Antes a gente consumia música comprando CDs e ouvindo nas rádios. Quer dizer, o nosso leque era muito mais limitado do que é hoje, em que a gente consegue navegar e ter novos produtos sendo sugeridos pela plataforma constantemente e acessando novos mercados e novos gêneros surgindo periodicamente, né? Então, só para trazer um exemplo muito recente, a gente tem aí o trap surgindo nos últimos anos, e isso acho que já está muito bem consolidado, não só no Brasil, como também no estrangeiro. E agora, mais recentemente, a gente tem esse gênero funk, que é uma modalidade, né, acho que eu posso definir dessa forma, um subgênero do funk, mas com um viés um pouco mais eletrônico, um pouco mais dark, e que são músicas que popularizam muito no TikTok, sobretudo. Então, essa percepção da pluralidade de públicos, ela é vital para compreender esse negócio. Quando a gente vê a grande mídia noticiando catálogo de Rod Stewart, Shakira, The Weeknd e Kiss, são nomes muito importantes para a indústria a nível global. Mas a gente está falando aqui da ponta de um iceberg, então a base é muito grande, o que está debaixo da água rolando é muito negócio, não só de editoras menores sendo adquiridas por editoras maiores, com compra e venda de composições, mas também artistas independentes, sim, vendendo o seu catálogo, seja de obras, seja de fonogramas, pro estrangeiro. Recentemente, no escritório, por exemplo, a gente teve a oportunidade de assessorar não só artistas desse gênero do funk, sobretudo, que tem uma popularidade que, se não fosse atividade profissional, eu honestamente desconheceria, incrível, e acaba tendo um apelo financeiro significativo, como também a gente ajudou uma empresa, na verdade, estrangeira, a adquirir direitos sobre um outro gênero que eu acabei nem mencionando, que é o lo-fi, que faz um sucesso tremendo nesses Reels de Instagram e também nos videozinhos curtos de TikTok, que era de um artista independente, aqui do interior do Brasil. É, então, sim, artistas independentes têm sido procurados por diferentes players para venda de seu catálogo, de forma muito diversa e plural, e é um negócio que realmente todos devem ficar atentos, portanto, não só quem já está consagrado e com hits mundialmente conhecidos. Só para comentar, então, não sei se Guilherme ou Juliana, vocês querem fazer um comentário, eu queria fazer um adicional, que eu vi que a Dedé comentou ali no chat do YouTube, perguntando se a DEC, ao, ao ceder, né, os direitos da obra ao Warner, corre o risco de ter os fonogramas barrados pela Warner. Muito provavelmente não, Dedé, não só por uma questão comercial,
porque isso muito provavelmente foi previsto no contrato, imagino eu, se houve um cuidado nesse sentido, mas também por um aspecto comercial mesmo da transação. Porque para a Warner, enquanto titular da obra, é muito importante que aqueles fonogramas, que já são os consagrados, muito provavelmente, continuem sendo tocados nos streamings, e aí, portanto, a obra seja remunerada e o seu investimento, portanto, seja recuperado. Então, eu acho que esse poderia sim ser um risco, mas fica mais no plano da possibilidade do que da concretude, efetivamente. Vamos passar aqui, então, para outras pessoas, outros players que a gente também já está mencionando, que são empresas que foram fundadas exclusivamente para esse mercado, como é o caso da Litmus. Ela foi fundada em 2022 por dois já investidores no mercado musical, junto dessa plataforma global de crédito Carlyle, que também já fez investimentos em diversos catálogos. E um exemplo de operação que eles realizaram foi a compra, e aí o Diogo e o Guilherme podem entrar em mais detalhes, de parte do catálogo da Katy Perry. E aí acho que é interessante pontuar nesse caso em específico que a gente teve acesso à informação de que seria a negociação sobre os masters e sobre os publishing rights dos 5 primeiros CDs dela. E aí eu queria passar a palavra de volta para vocês, para falar um pouquinho sobre a Litmus e o que significa comprar esses 5 primeiros CDs nessa linha de detalhes que a gente tem aqui. Aqui no trecho da reportagem, a gente pode ver algumas palavras-chave interessantes que serão comuns no dia a dia da questão do catálogo musical, né? Que é o adquirente, o artista do qual a gente está se referindo, a data da transação, o modelo, né, o stake e o valuation. Falando especificamente do modelo, a gente pode distinguir aqui, para quem já atua no mercado, é uma palavra que se ouve basicamente todos os dias, que é a master, mas para quem não atua, quem tem interesse, assim, os que estão afim do assunto, e estudar mais e aprender mais, a master, ela é a terminologia em inglês que diz respeito à fixação da obra musical em um fonograma ou em um videofonograma. Quando eu estou falando da master, eu estou falando da gravação que dá a origem inicial, a possibilidade de venda dos modelos de negócio de forma geral, tanto subir nas plataformas digitais, quanto posteriormente comprar ou adquirir esses direitos. São os Master Records, os direitos sobre a Master, direitos sobre o produto, vamos dizer assim, número um, né, do qual decorrem todas, entre aspas, as cópias. E o Publishing Rights, a gente está falando aqui de direitos autorais, né, então, sobre composições, então, as partes envolvidas na parte do Publishing Rights geralmente estarão os compositores e as editoras. E a delimitação que a gente faz, a reportagem faz aqui, e é por isso que a gente distingue, a gente não pode tratar catálogo musical sem o cuidado de entender exatamente sobre o que a gente está falando, porque aqui é a distinção entre, primeiro, os direitos da gravação, ou master recordings, e o publishing rights of 5 albums. Ou seja, não tô comprando, estou adquirindo um catálogo, está se transacionando um catálogo, mas é de forma parcial. Eu não sei quantos produtos ao total a Katy Perry tem. Imagino eu que sejam mais de 5. Mas aqui, o modelo de negócio, o catálogo musical, a compra e venda, se delimitou a partir de os direitos da gravação e os direitos editoriais a respeito de 5 álbuns. E aqui tem um valuation, a gente vai explorar daqui a pouco mais no detalhe esse ponto, que é o valor sobre essa parcela de direitos que se atribuiu nesse modelo de negócio. E eu acho que eu posso também comentar um pouco, antes de passar a palavra para o Diogo falar do caso da Shakira. Essa empresa Hipnosis também foi criada recentemente para movimentar operações financeiras atreladas aos catálogos musicais. Então, a gente enxerga que tem todo um mercado firmado, não só viabilizando essas operações de forma segura e principalmente
com a assistência de muitos advogados de todos os lados, o que viabiliza uma segurança para todos os participantes. E aqui no caso da Shakira, as informações que temos é de que o comprador foi a Hipgnosis, a operação aconteceu em janeiro de 2021. Por sua vez, a negociação foi sobre os publishing rights da Shakira. E aqui a gente não teve o valor de negociação divulgado. Diogo, você quer acrescentar antes da gente seguir? Sim, na verdade, pouco a acrescentar nesse momento, mas um breve comentário. Então, quando a gente fala de publishing rights, nesse caso aí, a gente está falando da parte autoral, né? Ou seja, da composição litero-musical, daquelas composições. Um segundo comentário, a Hipgnosis é um player muito marcante, talvez o principal a nível global, quando a gente fala de compra e venda de catálogos musicais. Comprou, por exemplo, que eu me lembro agora de cabeça, o catálogo do Neil Young. Bom, acho que uma coisa que é legal também da gente observar quando a gente fala de publishing rights, essa empresa que está adquirindo esse direito, talvez queira garantir, de alguma forma, que queira garantir exatamente quais os fonogramas que estão sendo ou não utilizados e tem algum tipo de acordo com os produtores fonográficos. Quer dizer, se eu compro só os publishing rights de uma obra, mas o produtor fonográfico, por qualquer razão, para de explorar o fonograma, ou tem algum tipo de impedimento de terceiro ali sobre o fonograma que impeça a utilização do fonograma, eu vou ter problema. Por quê? Porque se o fonograma não está sendo utilizado, a obra não vai ser remunerada da forma que eu precisava. Esse comentário breve é só para ilustrar que, mesmo quando a gente está olhando para uma compra de composição litero-musical, é bastante importante que a gente saiba o final do dia, né? O final da ponta do ciclo comercial. Quem é que está explorando a música? Como é que eu vou ter dinheiro no final do dia? Isso vai acontecer com certeza ou não? Ou eu corro risco? Ainda que eu não esteja transacionando o direito do fonograma em si, em outras palavras, é importante que eu esteja atento para quem é esse titular e para ter certeza que o fonograma vai continuar sendo comercializado. E aí a gente adentrando um pouco mais a fundo, quando já está se falando de um modelo de negócio que foi negociado, uma etapa necessária a esse modelo de negócio de compra e venda de catálogos musicais é o que a gente chama no dia a dia de due diligence, que é uma análise de risco do negócio. Basicamente, é um processo de averiguação minuciosa sobre a oferta, geralmente feita por quem está adquirindo, então, pela pessoa que tem interesse na compra. Esta fase é imprescindível no processo de compra e venda. Basicamente, é um processo assim muito custoso das duas formas, tanto em tempo quanto em dinheiro. Por quê? Porque os contratos anteriormente realizados para aquela obra ou para aquele fonograma, eles permanecem válidos. Não é possível nessa operação de direito criar alguma inconsistência jurídica que invalide ou coloque em risco os contratos anteriormente válidos. Então, por exemplo, se eu estou vendendo uma obra musical, 100% dos direitos de uma obra musical, e essa obra musical, hoje, no dia de hoje, na data de hoje, ela está veiculada em uma publicidade, por exemplo, este contrato vigente é válido e tem que ser respeitado. E essa análise é feita no processo de due diligence. Qual vai ser o valuation? É, quais ativos eu estou falando, quais eu quero adquirir. Então, pode ser, quando a gente está falando de catálogo musical, geralmente vem outros direitos que acompanham essa transação, que são as marcas envolvidas, porque Kiss é uma banda, Taylor Swift é um artista, mas também são marcas. É possível transacionar não a imagem, não o trabalho daquele artista, o trabalho de interpretar ou de compor, mas a marca vinculada àquela banda, àquele artista, ao nome que se leva para o mercado.
Por exemplo, se eu falar Larissa Machado, tem um peso, mas se eu falar Anitta, tem outro, e são a mesma pessoa. Só que a marca Anitta, para o mercado, ela tem um valor diferente do Larissa Machado, que é o nome civil da Anitta. É importante nesse processo ter acesso a toda a documentação disponível, então, é, mesmo que eu estou falando de uma licença ou de uma sessão, melhor dizendo, eu preciso saber se esse conteúdo anteriormente foi licenciado. Foi licenciado, sim ou não? Para quem? Foi autorizado? Autorizado, sim ou não? Para quem? Qual o teor dessas autorizações, dessas licenças, ainda que o modelo de negócio seja uma sessão. Então, eu preciso ter acesso a todos os documentos envoltos, eventualmente alguma negociação que está em andamento, todos os contratos firmados, aqueles que estão em negociação, e dentro desses contratos, quais são as limitações de uso, ou seja, conforme foi falado aqui ao decorrer desses últimos minutos, né? Eu tenho uma publicidade, quais as regras dessa publicidade? Foi só Brasil? Foi território mundo? Foi para todo tipo de veiculação em todas as mídias? Ou foi só para mídias digitais? Se há, por exemplo, um cuidado muito importante, processos judiciais envolvendo aquele artista ou aquelas obras, se está embargado de alguma forma, se existe alguma restrição judicial, ou se houve, por exemplo, ou se há ali alguma questão, como, por exemplo, o caso da Taylor Swift, havia restrições, não só contratuais, mas restrições profissionais em relação aos profissionais que estavam anteriormente envolvidos na carreira dela. Quais são as limitações que eu tenho em relação àquele catálogo? Se há ou não acordo extrajudicial, por exemplo, ou se aqui a gente fala um pouco mais vinculado aos direitos de personalidade, conforme leciona o Código Civil, ou no direito autoral, os direitos morais, que também estão vinculados à personalidade do titular, do autor, ou do intérprete, ou do produtor fonográfico. Se aquele tipo de artista, por exemplo, ele não gosta ou nunca se associou, por exemplo, com sei lá, Rita Lee não gostava, um exemplo, tá? De casas de aposta, ou ela não faria, apesar de ser consumidora, por exemplo, um comercial para bebidas alcoólicas. Essas restrições que dizem respeito ao artista ou à banda, elas também devem ser analisadas. E muitas vezes essas restrições, elas não vão estar necessariamente em um contrato. Elas podem ser de informação de senso comum, se sabe que o artista não gosta ou não faz aquele tipo de ação, como por exemplo se soube um tempo atrás, em que eventualmente o Roberto Carlos era vegano, não fazia, não se associava, por exemplo, a produtos de origem animal, por exemplo, só um exemplo aqui. Por quê? Porque você vai adquirir um catálogo, em tese você está querendo usar aquilo de forma irrestrita. Então, saber se há essas restrições, mesmo no modelo de negócios que diga respeito à seção, elas são relevantes. Eu queria aproveitar e já pedir a intervenção do Diogo em relação ao valuation, porque aqui os documentos, as sessões, as licenças, elas eventualmente podem ter ocorrido no passado de forma gratuita ou onerosa, mas o processo de valuation, a questão do catálogo em si, da valoração, ela no início tem um caráter mais subjetivo, mas para o modelo de negócio ela tem que ser de forma objetiva. O que que a gente poderia objetivar dentro desse processo de evaluation? Bom, de fato, a avaliação de um catálogo musical, ele acaba sendo subjetivo. Existem técnicas, mas jamais essa avaliação ela vai ser preto no branco. A gente pode pensar para dar maior concretude para essa questão, para esse aspecto da conversa, num imóvel. Um imóvel, ele pode, um apartamento na região da Avenida Paulista pode ser avaliado por R$ 1 milhão por um perito, por um avaliador capacitado que vai seguir uma série de normas ali para aquela finalidade, e pode ser avaliado por uma outra pessoa por 1,2 milhão, também seguindo um conjunto de regras. Então, me parece que a gente nunca vai ter um consenso certinho sobre quanto que vale aquilo, com certeza. E isso se agrava ainda mais quando a gente olha para o fato de que
esse mercado da música ele é muito mais volátil do que o mercado imobiliário, aqui de São Paulo, por exemplo. A música, a gente está sujeito a uma série de riscos, não, o mercado imobiliário também, enfim, não vou fazer muito esse paralelo só para pegar a ideia, mas a gente não só está sujeito a uma série de riscos de direitos, mas também de questão de tempo da música, de durabilidade, de quanto que a música vai ser utilizada, formas de tecnologia, aquele estilo de música vai ou não vai cair, aquele artista vai cometer algum ato que vai acabar com a sua com a sua popularidade, e vai jogar toda a rentabilidade daquele produto por água abaixo. Então, é uma série de questões que quem compra tem que levar em consideração para atribuir um valor. Mas, grosso modo, para que a gente não fique sem nenhum tipo de resposta nesse momento, que a indústria tem praticado, grosso modo, é um método análogo ao método de fluxo de caixa descontado, que é um método para avaliação de empresas e também para um método contábil de avaliação de empresas e também de ativos intangíveis no geral, notadamente as marcas. Então, as marcas talvez sejam um exemplo mais próximo aqui desse nosso universo de ativos intangíveis da música, que a gente já tem um consenso um pouco maior sobre o método que tem que ser empregado para avaliação. E dentro desse método, a gente pode chegar a resultados diferentes. Então, se eu pego uma mesma rodovia que o Guilherme para fazer uma determinada viagem, eu posso levar mais ou menos tempo que ele. É mais ou menos dessa forma. Existe um caminho, mas a nossa jornada, nossa conclusão não necessariamente vai ser a mesma. E esse método do fluxo de caixa descontado, que é bastante conhecido no direito societário, aqui também no direito da propriedade industrial, para avaliar não só marcas, mas também patentes, se não me falha aqui a memória. O que esse método vai fazer? Ele vai fazer uma projeção futura dos rendimentos possíveis daquele bem que está sendo transacionado pelos próximos anos. Então, grosso modo, a conta e o raciocínio é o seguinte: estou adquirindo esse direito hoje, em maio de 2024. Quanto de dinheiro que isso daqui provavelmente vai render, considerando as formas de remuneração possíveis pelos próximos 2 ou 3 anos? É X. Desse X, eu vou descontar algumas coisas. Os riscos dessa transação, que também são bastante subjetivos, então esse déficit do risco ele acaba sendo também subjetivo e também por isso que o resultado ele vai ter um nível ali de subjetividade invariavelmente, que aí estão esses riscos que eu já acabei comentando um pouco, né? Então a volatilidade do mercado, que pode ou não pode acontecer com o artista, direitos de terceiros, se a do dirigente não foi tão bem respeitada, e afins. E eu faço esse desconto do valor futuro e trago a valor presente, considerando que o dinheiro é remunerado com o passar do tempo. Fazendo essa conta matemática que, infelizmente, foge da minha competência, como as pessoas, grosso modo, devem chegar no número do valuation, ou seja, vai partir da premissa de uma projeção daquilo que se espera render, e também é importante a gente ter em mente do que a gente, enquanto titular ou pessoa cessionária que adquiriu os direitos, pode ou não pode fazer com a música para fazer ela render mais ou menos frutos. Quero dizer o seguinte: se eu adquiro direitos de uma música e tenho uma postura passiva com relação à utilização daquele catálogo, eu não procuro produtoras audiovisuais para utilizarem minha música, eu não procuro rádios para utilizarem minha música, eu não procuro novos artistas para interpretarem a minha obra. Se eu tenho uma postura passiva, é menos provável que eu tenha tanto dinheiro quanto a Juliana, por exemplo, que se adquirisse o catálogo, seria uma titular de direitos proativa, ativa, que é bater na porta de outras editoras, gravadoras, músicos, para fazer com que aquele produto seu
fosse ou não mais rentável. Então, até essa projeção futura varia a depender da pessoa, do trabalho que essa pessoa empenha efetivamente para que a música seja ou não valorizada, consumida e, portanto, remunerada. Mas, grosso modo, parece que é essa a resposta. Só um último comentário. Duas empresas nacionais fazem esse serviço. Uma delas é Stream, que alguns músicos parece que fazem ali um cadastro rápido da sua música e o próprio software já gera automaticamente um valor que seria pago para aquela música. E também a gente tem a Adagio, que está até inclusive aí em algum dos slides, que agora me fugiu qual exatamente, mas eu fiz questão de mencionar a Adagio para que vocês procurem, quem se interessar. Acho que é mais um, né? Isso, Adagio, isso. Adagio é uma empresa que faz esse método de avaliação de catálogo, que parece que é o benchmark hoje da indústria nacional. Então, essa empresa desenvolveu um algoritmo próprio, que é um segredo de negócio. Então, vejam que não é uma coisa necessariamente pública esse método, mas como pano de fundo, esse raciocínio deles, o algoritmo que eles colocam ali para rodar, vai fazer essa projeção do quanto que aquele produto pode ou não render nas mãos de uma pessoa, fazer o desconto dos riscos para chegar naquele valor. E aí é uma métrica muito difícil de ser variada também, de ser exatamente mensurada, porque muitas vezes o catálogo não vai só transacionar uma obra, né? Vai transacionar diferentes obras, essas diferentes obras, cada uma vai ter que ser avaliada individualmente para depois fazer uma soma, quer dizer, ou elas todas em conjunto acabam tendo um valor diferente do que se fossem individualmente transacionadas. É um know-how bastante interessante, e parece que, inclusive, que a indústria está precisando de mais prestadores de serviço especializados nisso. Eu quero agradecer e até incluir também um exemplo, a partir do que o Diogo e o Guilherme estão falando, o caso da Whitney Houston, já falecida, teve metade do seu espólio, incluindo não só o seu catálogo musical, mas também direitos atrelados à sua marca, à sua imagem, adquiridos pela Primary Wave. E essa empresa fez essa aquisição alguns anos atrás, pelo que foi divulgado, de 14 milhões de dólares, e desde então a grande missão dessa empresa foi explorar e aprimorar a imagem de Whitney Houston para o público e para o novo público que não a conheceu na época do seu auge. Desde então, o caso se tornou de sucesso porque não só foram divulgadas músicas que não haviam sido lançadas pela própria Whitney, mas também o filme autobiográfico da Whitney Houston foi lançado recentemente, a Wanna Dance with Somebody, e uma linha de maquiagem da MAC também foi lançada associada à imagem da Whitney Houston, e um livro incluindo trechos inéditos de seus diários e de entrevistas com pessoas próximas. Então, é interessante destacar que ainda que o próprio artista não esteja mais conosco, é possível fazer uma exploração da sua obra e, por que não dizer, perpetuar e tornar mais acessível o seu conteúdo e a sua arte para um novo público. Se você puder avançar para a parte das maiores aquisições em ordem numérica, eu gostaria de responder, assim, tentar contribuir, né, para a discussão, para a pergunta da Pilar no chat, inclusive muito feliz de ter ela aqui com a gente. Um risco, por exemplo, por exemplo, que vale não para só para os recebíveis, mas para todas as modalidades de negócio que envolvem aquisição de catálogos, por exemplo. Há uma distinção clara, acho que todo mundo vai concordar, entre adquirir um catálogo de uma pessoa que já é falecida e outra não. Porque, por exemplo, quando a gente está falando de uma cessão, lembre-se que eu estou negociando apenas os aspectos patrimoniais, mas eu vou ter para sempre, entre aspas, porque no direito não existe esse para sempre, né? Só uma forma de expressão. Eu vou ter para sempre a imagem daquele artista vinculada ao produto que eu estou adquirindo. Muito, muito embora eu tenha tido uma cessão ali. Então quer dizer que se eu adquirir hoje de um artista e esse artista dirigiu embriagado e essa notícia repercutiu à mídia, esse fato, apesar de não estar vinculado diretamente à carreira dele, ser, por exemplo, um aspecto da vida pessoal, interfere necessariamente
nos meus recebíveis, naquilo que eu estava pretendendo, no lucro futuro, no meu modelo de negócio que eu gostaria de adquirir. O que não se aplicaria, em tese, a um artista já falecido, que não tem mais essa projeção, né, de gerar riscos novos ou riscos não previsíveis ao modelo de negócio de uma aquisição de catálogo. Muito embora possa aparecer alguma notícia póstuma, por exemplo, que afete, um dos riscos todos os riscos, por exemplo, eles serão analisados no processo de due diligence. Quais são? As variantes vão depender do catálogo e do artista que se está transacionando. Mas eu trouxe aqui um exemplo assim, que a gente não comentou, mas que para o modelo de negócio de cessão é relevante sim saber que, muito embora houve a cessão dos direitos, eles não, em tese, não vão voltar atrás. A imagem do artista, ou seja, é, o que o artista representa é relevante sim para análise, por exemplo, de um valuation. E sem querer avançar demais, já que a gente já tratou brevemente do valuation, traria, por exemplo, como forma de tentar objetivar essa subjetividade de um valuation dentro da propriedade intelectual. Aqui nesse slide tem uma sugestão do que poderia ser feito se você está envolvido nesse negócio, independente da parte que você representa. Por exemplo, vai fazer a pesquisa, quantos números no Spotify esse artista já tem, quantos números no YouTube esse artista já tem, o que que o mercado fala quando fala desse artista, o que que os fãs nas redes sociais deles falam, quantos números nas redes sociais, muito embora a gente volta no ponto inicial, né? Estou falando apenas do catálogo, da obra e do fonograma, mas os parâmetros externos podem ser parâmetros de risco na análise desse negócio, por exemplo. Usa as ferramentas que estão disponíveis publicamente. Pode ser usado, inclusive, antes mesmo de chegar numa mesa de negociação. Porque você pode tomar essa decisão já antes de sentar para negociar com o artista, de usar os elementos e as informações que têm disponíveis publicamente, por exemplo. Complementando um pouquinho também a resposta para Pilar, Guilherme. Pilar, me parece que não que seja um risco necessariamente, mas uma vantagem de você adquirir os direitos em detrimento de só adquirir o direito de recebimento, é justamente saber como que você pode ou não impulsionar ainda mais o seu recebimento. Então, se de repente faz sentido para você fazer um investimento para colocar música em uma determinada playlist do Spotify que está com apelo, que não está com apelo, ou de repente fazer um feat com uma sincronização no outro fonograma, alguma coisa do gênero, todos esses direitos políticos parece que eles potencializam o direito de recebimento. O único risco, que também é um risco que parece ser bastante mitigado em forma de contrato, é de que se você não tem o direito de distribuir fonograma e você só tem o direito de receber, se aquela pessoa tira a música ali da plataforma, você não recebe mais nada. Enfim, um exemplo um pouco extremo aqui para ilustrar esse potencial risco, mas acho que você poderia monetizar mais o seu recebimento, tendo esse direito político também, que tem o seu preço por consequência. Eu só queria responder também a pergunta não sei, Fonolite, o autor que tem seu catálogo negociado de uma editora para outra, não deveria ser remunerado pela operação? Aí é uma questão que a sua pergunta parece que tem um quê de justiça aqui nas entrelinhas. É, a rigor, pela lei, não. Até porque ele não é mais o titular, né? Então, na verdade, o catálogo não é mais dele. O catálogo é da editora que vendeu. Por isso que ela vendeu e, portanto, ele não teria esse direito. Você pode, por outro lado, fazer amarras contratuais de forma a garantir lucros futuros. No direito societário, a gente tem uma cláusula que chama look back provision. O que isso significa? Se uma determinada empresa é vendida por R$ 1 milhão e depois de 2 meses a pessoa que adquiriu vende por 3, alguma coisa tinha por detrás. Quer dizer, ela tinha uma informação, a pessoa que adquiriu a empresa tinha uma informação de que a empresa, por qualquer razão que era desconhecida do seu dono original,
valia mais, porque sabia de algum interessado no final do dia e quase que se posicionou como um intermediário, como um corretor dessa venda. Então, se você quiser se proteger nesse sentido, parece que você pode sim prever no seu contrato de cessão de direitos autorais cláusulas garantindo não só o direito de preferência, mas também um percentual sobre vendas futuras. Isso parece que é possível. Agora, se nada, nenhuma cláusula nesse sentido é prevista, infelizmente não, final, nem titular mais da obra você seria, né? O artista seria. Eu, aproveitando também a deixa, para responder o Fonolight, né? Essa provocação a respeito de recebimentos futuros, em algumas modalidades de negócio está previsto na lei de direitos autorais, mas a gente vê pouco cumprimento disso no dia a dia da prática. Uma vez que a gente está falando de cessão de direitos autorais, que é até uma polêmica, acho que não vale a pena a gente entrar, mas que acontece hoje, né, que, por exemplo, não existem para efeitos de direitos de reprodução nas plataformas de streaming recebíveis, quando a gente está falando de músicos acompanhantes, né, direitos conexos. No caso do direito autoral, apesar de alguma previsão da legislação, muito mais se olha para os contratos, né? Então, como os contratos se comportam. Então, vai depender do que foi negociado e tal. Às vezes o autor, eventualmente, até tem esse direito, mas na prática eu vejo muito pouco reivindicação, quando eu estou falando assim de rendimentos futuros, né? E na verdade, assim, acho até interessante o tema que a gente traz hoje, porque chama a atenção, não só do profissional, do advogado, da advogada, do titular do direito, mas a gente consegue chamar a atenção também do próprio artista para que cuide, né, melhor do catálogo, porque muitas vezes a gente sabe que a paixão do artista, autor ou compositor ou intérprete, é a arte em si, né? Mas a gente está tratando aqui de modelos de negócios, então nada mais, nada melhor do que quem de fato cria, ter esse cuidado, ter essa atenção em relação ao próprio catálogo. Acho que a gente pode passar para as considerações finais. Acredito que conseguimos, inclusive, endereçar todas as perguntas do chat. Quem estiver acompanhando a gente quiser incluir mais perguntas, agora é a hora, aproveitando o Diogo e o Guilherme aqui conosco. Eu queria agradecer mais uma vez, e não só a presença de todos virtualmente, mas especialmente o Diogo e o Guilherme terem aceitado o convite que eu fiz em nome da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de São Paulo. Para mim é uma honra e uma alegria ter compartilhado essa noite com vocês. Todas essas trocas, eu acho que tornaram muito mais claro e elevaram o diálogo a nível bem técnico de uma situação que, como a gente mostrou no começo, não é tão simples quanto parece. É reportada de uma forma e quando você vai levantar um pouquinho o tapete, enxerga diversas circunstâncias, detalhes e não só regras do nosso ordenamento, como de outros ordenamentos que podem influenciar os resultados daquela negociação. E isso fica cada vez mais evidente da necessidade de uma assessoria jurídica, como o Guilherme e o Diogo narraram durante todas as etapas, desde o início da negociação. Nosso propósito aqui foi despertar em quem está acompanhando a gente interesse e, mais ainda, né, equipá-los com o básico necessário para se aprofundarem nesse tema: direitos autorais, negociações, direito civil, contratos. É um mundo, e eu acho que esses casos mais famosos fazem com que fique mais evidente que isso pode estar mais próximo do que a gente pensa do nosso dia a dia, daqueles profissionais que lidam com propriedade intelectual, especialmente direitos autorais. Eu acho que eu devolvo então para o Diogo e para o Guilherme fazerem as suas considerações finais, aproveitando que a gente está fechando o nosso tempo. E desde já desejo a todos uma ótima noite. Eu gostaria de agradecer a Juliana e a comissão pelo convite. É um grande prazer estar aqui falando sobre esse tema que é tão legal. A gente gosta bastante de trabalhar com esse assunto. Também dizer que é um prazer dividir a mesa aqui com o Guilherme, que é um cara que eu admiro muito na indústria, que a gente com certeza vai ouvir por muitos anos ainda o nome dele em diversos painéis,
e cursos que os interessados se matricularem, acompanharem, etc. E agradecer finalmente a participação e a presença de todos, a atenção. Muito obrigado por nos ouvirem nessa noite. É um desafio tremendo falar desse assunto em 1 hora e meia, porque é um assunto que demandaria quase que um curso. A gente poderia falar 2 ou 3 encontros só sobre isso, ou melhor, só um dia para falar só sobre a diferença entre obra e fonograma, trazer precedentes judiciais, enfim, um tema bastante vasto, mas que é importante da gente mencionar ainda aqui de modo provocativo, nesse encontro de 1 hora e meia, para que todos tenham conhecimento sobre os principais aspectos realmente desse negócio, desse fenômeno comercial que está muito recorrente e que, como tal, demanda a nossa participação enquanto advogado. Tá legal? Então, uma boa noite, obrigado por todos, a todos. Juliana, para encerrar, gostaria de uma última intervenção a respeito do penúltimo slide. Para tentar aqui ajudar mais objetivamente tanto a parte dos artistas quanto das gravadoras, das editoras e também dos fundos de investimento, independente da parte que você representa, assim, o que se espera em relação a comportamentos em relação à aquisição de catálogos musicais. Se você está do lado do cedente, ou seja, da pessoa que vai vender, preste muita atenção quem é que vai comprar. E se, pela promessa de pagamento feita, a pessoa que prometeu pagar tem condições ou não de pagar, então, se for um dinheiro muito grande, por exemplo, tratando de milhões, por exemplo, a pessoa que está prometendo milhões tem esses milhões? Fazer essa pesquisa é importante. Lembre-se se essa pessoa que está pretendendo comprar ou o artista que está pretendendo vender, analise o gênero musical. Eu quero trabalhar exclusivamente se eu sou do rap, eu gostaria de ser comprado por uma empresa que trabalha com pop, ou eu queria que fosse uma empresa que trabalha exclusivamente com rap? É uma outra atenção que eu chamo. Entenda o seu momento de carreira, sabendo que você quer encerrar, você não quer mais ter trabalho, você quer viver de lucro ou não, e porque, por exemplo, uma vez cedido o conteúdo e pago já pela sessão, não haverá mais para quem vendeu mais direitos a receber, a menos que façam novas composições, novas interpretações. E para a cessionária, além do processo de due diligence que a gente comentou agora há pouco, ressalto, conforme a gente tem asseverado aqui, a importância de um bom contrato. E para isso precede, naturalmente, da existência de um bom profissional e que, por sua vez, precede a existência de uma boa negociação. Agradeço a comissão, gostaria de dizer que eu, enquanto graduação, participei de eventos como esse, na qualidade de estudante, de ouvinte, e para mim é um prazer, a partir da Comissão de Propriedade Intelectual, fazer a minha contribuição, porque é a minha forma de devolver aquilo que um dia eu obtive, também de forma gratuita. Agradeço a participação e a intervenção de todos, vou colocar aqui os meus contatos, e vai ser um prazer a gente continuando falando sobre esse assunto, porque quem trabalha com entretenimento não é triste. Obrigado a todo mundo, boa noite. Obrigada, pessoal. Uma ótima noite.